Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos presentes, né? E aos estudantes que vão ver também posteriormente essa gravação. Estamos aqui com muita alegria hoje nesse encontro da sociologia, né? Já com novos convidados hoje, temos o professor Júlio já é de casa, né? Temos a professora Amanda das artes, temos a professora Juliana da biologia, né? E os anfitriões aí da casa, que é o professor Conrado, e a professora Andressa. Eu estou aqui com o meu amigo, o meu parceiro, Marcolino. Diz um oi aí, pessoal, Marcolino. Oi. Rapaz, mas esse oi está muito sem graça, tá? Vai se aquecendo aí. Nós já estamos com fundo musical aí, em homenagem à sua região, a região do Pernambuco, lá do Recife, do Nordeste brasileiro, Gilberto Gil. Chegou aí nosso amigo Conrado também. Diz um oi aí, Conrado, Marcolino. Desci! Conrado! Ô, Conrado! Já chegou? Chegou, tá por aí já, Conrado. E tá cheio de criança na casa dele, os filhos. Muito legal isso, né? Da gente estar podendo estar entrando na casa de todos, né? Participando do dia a dia, da rotina, né? Não tem como a gente estar na nossa casa fazendo um trabalho remoto e não, né, mostrar também esse lado do dia a dia, né? Que a gente tem na casa. Às vezes estou conversando, fazendo uma reunião aí com o professor Conrado, com a professora Andressa, aí aparecem os filhos, né? A gente vê que precisa falar com um filho, com outro, falar com a esposa, está preparando o almoço, e isso é muito legal. Né, Marcolino? Aqui em casa a gente tem uma rotina, né? Então, pois é, rapaz. Então, falar do tema, né? Trazer o tema que eu já falei dos convidados, viu, Conrado? Que a gente está feliz aqui com a presença da Amanda, da Juliana, né? Do Júlio. Esqueci alguém? Abre o seu áudio aí, Júlio. Ô, Conrado. Ah, gente, oi, bom dia. Eu não sabia que meu áudio estava desligado. Eu fui tentar chamar minhas meninas ali também, mas elas já estavam envolvidas ali. Depois eu mostro a gravação para elas. E acho que você esqueceu de falar da Fabiana, que apareceu aqui, mas eu acho que talvez a Fabi tenha tentado ir para aquele fórum, né? E acabou vindo parar aqui. Mas eu queria desejar boas-vindas à Fabiola, a nossa estudante que está aqui, a Bruna. A Fabiola, quando entrou aí na sala, eu até me emocionei, porque eu gosto muito dela, tenho uma admiração muito grande pela estudante, pela pessoa. Espero que ela goste, beleza? Legal. É muito legal, rapaz. Esqueci mesmo. É esquecido, hein? É, rapaz, esqueci da Fabiana. Fabiana é de que área? Fala aí, Fabiana. Fala um oi aí, pessoal. Oi, Não, acho que a Fabiana. Fabi saiu já. Já saiu. Então, nossos convidados, a Amanda, né? Mais a Juliana, a Amanda das artes, a Juliana da biologia e a Fabiana. A Fabiana é de que área, Conrado? Fabiana é de história. De história. Pô, muito legal. Então é isso, vamos dar introdução ao nosso tema. A gente vai estar querendo fazer uma coisa bem dinâmica aí, tentar fechar em 30, 40 minutos. Aí a gente para a gravação, né, que a gente vai passar para os alunos depois. E aí a gente continua o nosso bate-papo, falando das nossas experiências, trazendo as nossas vivências. Tá legal? Então vamos lá. Preparado, Marcolino? Preparido! E preparido, rapaz. Vamos lá, vamos falar aqui um pouco do tema, apresentar o tema transformações. As transformações que se dão na vida da gente, né, e trazendo aqui para esse âmbito que a gente está conversando aqui, que é o nosso âmbito escolar, né, o que é essa transformação, né, que a gente obtém através do conhecimento, né, que é isso que importa tanto para a gente, né, nesse momento da gente pensar como que está sendo, qual a importância, né, desse processo, né, da gente estar numa escola, em contato com professores, em contato com outros estudantes, né, e trazendo e conhecendo, né, outras vivências, interagindo e conhecendo outros mundos, né? Isso é transformador, isso é revolucionário. E eu tenho certeza que o Marcolino aqui,
estudou. Você não estudou, Marcolino? Eu estufei. Estufou, rapaz. Você estudou, que eu sei, né? E na escola você também teve suas transformações. Então, lá na escola, Marcolino, o que você pode dizer? Qual é a ciência que mais te agradou, que mais te chamou a atenção? Rapaz? Qual é a ciência que você gostaria de falar? Matemática. Matemática. Matemática, sim, é uma área muito legal. Então, já que você quer falar de matemática, Marcolino, você já pode falar para a gente das 4 operações matemáticas. São 5. São 4. 5. São 4, Marcolino. Somar, multiplicar, subtrair e dividir. Roubar. Que roubar, rapaz? Roubar essa aí não entra, não. Entra sim. Você pode até dizer que no Brasil, né, nós podemos, infelizmente, ainda dizer que Roubar é coisa de político. Opa, chegou aí, tudo bem? Como é que tá, meu amigo? Tranquilo, tranquilo. Roubar é coisa de político. Isso mesmo, é o Daxter. E essa operação nós temos que, eliminar, cara, da nossa vida, procurar a ética, não é isso? Marcolino, você não é de roubar, não, né, Marcolino? Eu não. Então, vamos lá. Tu vai mostrar aqui para o pessoal presente, viu? Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos começando aqui dando a introdução ao tema, já vamos passar a voz para os nossos convidados para falar sobre esse tema que é tão abrangente, né? Que é o tema das transformações, né? Então, nós temos aqui biologia, arte, né? Temos português, né? E história, né? Além dos professores de sociologia, então vai ser muito rico. Então, vamos lá, Marcolino, vamos continuar nesse pique aqui. Já que você quer falar sobre a transformação que a matemática teve na sua vida, eu vou fazer aqui e vou te propor um problema. Combinado? Combinado. Então, vamos lá. Se eu pego um abacate, divido esse abacate em 4 partes e eu dou uma parte para o Conrado, quantas partes ficam? 3. Muito bem. Tá vendo? Eu falei, rapaz, a pessoa começa a saber das coisas, entendeu? Já lá no ensino, na educação infantil, já muda o mundo, saber somar, dividir, isso aí já é um grande passo na vida. Tudo bem, sobrou 3, Marcolino. Se eu pego agora uma dessas partes e dou uma para a Andressa e dou outra para a Amanda, então fica quantas? Uma. Rapaz, se eu tivesse aqui ao vivo, eu já ia pedir uma salva de palmas, porque você realmente está, assim, acertando todas. Ficou uma parte. E se eu pego essa parte, e se eu como, então agora não fica nada. Fica. Rapaz, como assim? 3 partes eu distribuí e comi uma, não fica nada. Fica. Fica o quê, Marcolino? As cascas. Muito bem, tá bom. Então, eu pego essas cascas e como. Agora não fica nada. Ficou. Ficou o quê, Marcolino? Como assim? Distribuir as partes. Você falou que ficou as cascas, eu comi as cascas. É que nojento. É isso, rapaz. É só uma brincadeira, uma suposição. Então, agora não ficou nada. Ficou o caroço. Rapaz, mas esse Marcolino, ele só tem cara de besta. Olha só, eu querendo pegar ele e ele está prestando atenção até no caroço. Tudo bem, Marcolino, agora que eu quero ver. Se eu distribuir as 3 partes, comi as cascas e engoli o caroço, agora sim não ficou nada. Ficou. Não ficou. Ficou. Não ficou, rapaz. Ficou entupido. Que é isso, Marcolino? Rapaz, mas esse Marcolino não presta não, rapaz. Só tem cara de besta. Estudou muito na cultura popular da vida, rapaz. Tá ligado em tudo por aí quanto há. Então, Marcolino, nós vamos dar início aqui ao nosso bate-papo com os nossos convidados. E é o seguinte, os anfitriões, né, que é a Andressa e o Conrado, né, eles falam primeiro e depois falaria os nossos convidados, certo? Errado! Ué, então como é que vai ser? Os anfitriões primeiro. Ah, então é isso mesmo, é bem melhor. Então, qual dos anfitriões que você quer convidar primeiro? As mulheres. Ué, o que é isso, Marcolino? Rapaz, tu tá meio assim, folgadinho hoje, é? O que houve? É ela mesmo. Então, de mulher, nós temos a Amanda e temos a Fabiane. Fabiane e Amanda, quem de vocês quer começar? Pode se manifestar aí, viu?
Que não. Então, seja bem-vinda. Está com a palavra nossa ilustre professora Amanda. Olá, tudo bem, Amanda? Tudo bem, Marcolino? Que prazer conversar com você, com todos Vamos dar um vocês. cheiro. Ele pode? O quê? Peraí. Ele quer te dar um cheiro. Um cheiro. Então tá, dá um cheirinho. Cheiro virtual. Dá um cheirinho. Ai, 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 ai. Pronto, a palavra está com você, Amanda. Transformações, o que que isso traz para você, o que que isso abre o leque para você trazer para nós aí, tá bom? Fique à vontade, a casa é sua. Obrigada. Então, eu escutei que seria esse o tema ontem à noite. Hoje eu descobri que tinha uma coisa que a gente poderia trazer de texto, de poesia, de música, enfim, imagem. Eu fiquei pensando várias coisas nessa 1h30, desde que eu acordei. Minha cabeça deu muitas voltas. E eu percebi que esse é um tema bem profundo, né? Mas eu acho que a ideia é a gente tentar trazer o mais próximo possível. E me veio uma coisa que a gente está trabalhando ali com as turminhas do nosso bloco, né, Andressa? Uma frase de uma canção do Emicida, que diz assim: arte é fazer parte. E eu fiquei pensando sobre essa coisa da transformação, né? A gente, às vezes, vive num mundo e numa sociedade cada vez mais, né, com as redes sociais, com tudo que permeia a nossa comunicação, muitas vezes a gente se coloca e eu percebo que vai se criando um espelho, né, através dessa vitrine aqui virtual, e agora ainda mais, né, que a gente está distante uns dos outros, a gente vai tentando encaixar moldes. Eu percebo que muitas das organizações da vida, da sociedade, às vezes vão deixando as coisas um pouco frias, um pouco técnicas, um pouco moldadas. E pensando sobre como a transformação está presente na arte, eu percebo que a arte é tudo que fura esses moldes, tudo que está nas bordas ou está no entre, né, nesse caminho que, às vezes, querendo mostrar uma coisa que não está tão evidente assim, que não está tão óbvia. E isso provoca transformação, né, essa coisa que é desencaixada e que mostra um outro lado, porque nós somos feitos de muitas camadas. A gente está permeado por coisas que às vezes são desagradáveis, às vezes coisas que a gente não entende muito bem, desconfortos, indignações, e eu acho que quando a gente acessa isso e consegue colocar isso para fora, muito provavelmente a gente consegue atingir outras pessoas, e às vezes até furar essas bolhas de onde a gente está, do nosso espaço, da nossa cidade, às vezes pode atravessar o oceano e se conectar com uma pessoa do outro lado do mundo. A música faz isso também, né? Tem uma frase da Bethânia que eu gosto muito, de uma cantora, intérprete, ela fala que a música é como um cheiro. Ela chega para você e já modifica tudo, aquilo já te traz memórias, já te traz ideias, experiências, e eu acho que é um pouco isso, assim, a potência da arte, ela está dentro da gente, porque a gente consegue colocar coisas que são autênticas, né, do nosso ser. Assim, eu acho que todo mundo aqui tem um pouco disso, e eu estou muito feliz de estar conhecendo esse lado dos estudantes cada vez mais, né, tem chegado coisas muito, muito preciosas nessas últimas semanas, assim, poesias, expressões, aos poucos a galera está se soltando, colocando sua expressão para fora, e eu percebo que isso nos humaniza, né, tira a gente da caixinha do cumprimento das nossas atividades, o que a gente tem que fazer, e as coisas muito técnicas. E muitas vezes as pessoas colocam a arte contra a burocracia, que é bem essa coisa de cumprir, cumprir, cumprir. E a arte, ela chega e ela dá essa volta, né, do que eu posso ser para além do que já está dado. É um pouco isso,
Eu agora, assim, surgiu, quando o Júlio colocou a música do Gil no início, eu me lembrei de uma canção do Gil também, que se chama Metáfora. E aí, eu não sei se rola de colocar a letra, de repente, assim, letras de música declamada sempre são meio estranhas, né? Porque a letra da música, ela tá meio que dentro da melodia e é complexo. Mas aí fica a sugestão, não sei se rola de colocar para a gente escutar, ou eu posso copiar a letra aqui no chat para a gente dar uma olhada. Olha aí, que maravilha. Júlio Produções. Eu tenho uma sugestão, Amanda, que é o seguinte: se você escolheu essa música, aí você podia, se você quiser falar de uma parte dela, destacar uma parte dela, enquanto a música está rolando lá de fundo também, e deixa ela rolar um pouquinho, só para a gente ter uma dinâmica, entendeu? Tá legal? Estou tentando copiar a letra aqui, mas não está indo inteira. Mas beleza. Eu vou destacar essa parte do... Ai, é muito difícil. É um verso só. Mas eu vou destacar essa parte aqui que ele fala: não se meta a exigir do poeta... Calma aí. Cadê? Por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha a caber o incabível. Eu acho que fala um pouco sobre isso, né? Estava tentando explicar aqui com 1000 palavras, e em um verso ele traduz essa capacidade que a arte tem de transcender, né? E acho que essa coisa de transcender não está no objeto artístico em si, mas está justamente nessa coisa de dialogar com esse outro. A arte, ela só acontece porque tem alguém ali que vai sentir aquilo, vai interpretar e vai dar um significado. Então, é um pouco isso que eu queria trazer. Por isso que eu falei de arte fazer parte, porque a arte é esse diálogo também. Acho que tá bom. Obrigada pela palavra, galera. Valeu, Amanda. Muito bom, muito legal, sabe? Inspirador. E até na minha primeira parte, né, na introdução, eu deixei de falar uma coisa que estava também na minha cabeça para falar, é a respeito dessa transformação mesmo, que a arte, né, traz para a gente, que é a alegria, né? Como que a gente pode transformar a nossa vida com alegria, né? E a arte tem esse poder, realmente. Então, continuando aí nosso encontro, nosso bate-papo, né? Eu quero dizer assim para Fabiana e para Juliana, né? Aquela que vocês sentirem, um de vocês que sentirem dentro desse tema que foi falado agora, já entra na sequência falando o que espontaneamente mesmo, o que vem da inspiração de vocês, e depois a gente segue aí com o Júlio, tá bom? Um abração aí, vamos continuar esse bate-papo aí que tá maravilhoso. Olá, gente, bom dia. Marco falou Juliana aí, Fabíola tá aí? Bom, Juliana e Fabiana, né? Fabiane. Cadê a Fabiane? Quem é a Fabiane? A professora? Professora de História. Ah, tá, que legal. Tá, a Amanda também, né, está hoje. Então, o tema, eu pensando ontem também, que a gente também decidiu, né, ontem à tarde, e aí no tema transformação, eu fui, não sei, eu cheguei um pouquinho atrasada, não sei se vocês já entraram nessa questão do significado mesmo da palavra transformação, né? Da origem da palavra transformação. Então, ela vem do latim transformare, né? E que representa fazer mudar de forma, né? Ou de aspecto. Então, quando a gente pensa em transformação, a gente pensa na mudança de alguma coisa, uma mudança, um sinônimo, né? De mudança. E aí, hoje, em homenagem aí ao Dia Nacional do Cerrado,
nosso querido e magnífico Cerrado. Eu fui em busca de transformações no Cerrado, né, na vegetação do Cerrado, mas pensando sempre, claro, uma transformação que a gente até comentou na sexta-feira passada, né, que o homem ele tem uma natureza positiva e tal, mas aí o sistema vai nos corrompendo. Porém, a gente, como ser humano, até foi falado também, claro que a gente tem muito poder de transformar, né, de modificar, de fazer alterações no meio de forma positiva, claro que sim. E nós estamos aqui, acredito que para isso, né, a educação, ela vem para isso. Então, e essa união também, né, nossa aqui, e todas que acontecem, para trocar ideias, né, para conversar. Então, em relação ao Cerrado, nós sabemos que ele é o segundo maior bioma, né, da América do Sul, e ele já foi muito destruído, muito, 50 e tantos por cento, acho que mais, né, 70, acho que já chega a 70, não sei se chega a isso, mas ele já foi muito destruído. E aí, pensando no sistema da transformação, eu vou mostrar só uma tela aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. Rapidinho, só um slide, né, que foi pedido ontem. Uma janela. Vocês conseguem enxergar? Ah, tá, peraí. Vocês estão conseguindo ver? Sim? Já tá dando para ver aí? Sim. Beleza. Então, aqui é um mapa, né, de transformação que ocorreu aqui, mais ou menos, aqui é Minas Gerais, Brasília está aqui para baixo, né? Então, aqui da vegetação que existia em 1986, e hoje não, né? 2016, recente, o tanto que já foi destruído, né? Em relação aí ao nosso cerrado, sendo que ele é o berço das águas, onde temos todas as principais nascentes, então dependemos dele para ter água. Você imagina a gente numa situação sem água, né? Então, ele fala aqui do desmatamento também, esse outro slide, que ele irriga 6 das 8 regiões hidrográficas, possui quase 20 mil nascentes, né? E 62%, 62,1% das bacias hidrográficas que drenam o cerrado e outros biomas tem índice de desmatamento que impacta no abastecimento de água. Então, se a gente não pensar numa transformação no sentido dessa transformação ambiental, que aí o meu foco foi pensar nessa transformação, a gente vai ter dificuldade no abastecimento de água, né? A gente já viu isso acontecendo. Então, eu achei muito interessante a transformação que ocorreu aqui, nessa outra imagem, que foi um fotógrafo, né? O Sebastião Salgado, que ele fez com a esposa dele, ele tem outros exemplos de pessoas, mas ele conseguiu regenerar isso aqui em Mata Atlântica, né, de 2001 a 2019. Olha o que ele fez na comparação da transformação dessa paisagem. Em 2001, totalmente desmatado, destruído, já virando deserto, em 2019 era o tanto de árvore e vegetação. Então, nós, como seres humanos, podemos alterar esse ambiente, modificar esse ambiente, claro que de forma positiva, porque se somos pensantes, né, temos raciocínio e inteligência, nós podemos reverter um pouco da situação quando nos juntamos com esse objetivo, com esse propósito, né. Então, eu achei essa imagem aqui uma transformação, assim, que me chamou muita atenção, e foi ele e a esposa dele, eles abriram um instituto, né, de preservação, de conservação da floresta, e eles conseguiram reverter a situação. Então, dentro disso aqui, eu pensei também, né, como que juntos podemos transformar o ambiente? Eu até coloquei essa pergunta lá no mural, que seria, o que podemos fazer para transformar o ambiente em que vivemos? Algum aluno presente, deixa eu ver os alunos que estão aqui, poderia me dizer, ou professores também, qual é o nosso, em qual ambiente que moramos? Qual é o nosso habitat? Hábitat, que falamos muito de biologia, né, que o habitat é o lugar onde ser vivo e mora. Qual é o nosso habitat? O nosso hábitat. O habitat, tanto faz. Alguém? Lembrando aqui, quantos minutos a gente tem mesmo? Já foram, acho que 5, né?
Fica tranquila. Planeta Terra, legal, legal, planeta Terra. Considero, claro, como planeta Terra, mas pensando no nosso ambiente, pelo menos o meu habitat é a cidade, né? Então, a gente vive, a maioria de nós, na cidade. Claro que alguns na zona urbana, na zona rural, mas dependendo diretamente da cidade. Então, como que a gente pode fazer modificações nessa cidade, nesse ambiente, nesse bairro, nessa rua, nesse condomínio, seja lá onde for, para modificar a situação para melhor, né? De forma positiva. Eu fiz essa pergunta lá, preservando áreas, legal. Oi. Ô, Ju, teve uma fase nesse histórico, né, da questão ambiental, e que a gente tinha aqueles 3 R's, né? Reciclar, reutilizar, né? E parece que a última vez que eu vi, eu acho que já eram 9, eram 7 ou eram 9 R's, né? Mas é porque também isso também aconteceu nos movimentos sindicais, também aconteceu na teoria marxista, né? O Marx, ele apontou que a própria estrutura e a dinâmica do capitalismo ia gerar uma crise interna, ia estabelecer o momento para a gente poder fazer a revolução, né? Viria da própria estrutura, assim. Só que depois vieram os outros marxistas, né? As pessoas que leram a obra do Marx e que levaram para frente, inclusive um que eu gosto muito, que é o Gramsci, Antônio Gramsci. Ele falava da necessidade também de que a gente teria que acompanhar essa contradição também se preparando para ela. E aí ele ressaltava a importância dos sindicatos, da educação, de fazer as pessoas entenderem. Então, eu acho que esses R's também têm um pouco a ver com isso. Tipo, as pessoas não iam reutilizar as coisas, porque as pessoas achavam feio, achavam sujo, achavam fedido, sei lá, um monte de coisa, esteticamente, ou então que aquilo fosse tirar um charme das coisas, uma coisa velha. E aí a gente teve, então, que colocar novas questões, né? É preciso repensar. Para eu poder reutilizar, eu tenho que me desconstruir, eu tenho que olhar para o mundo de uma maneira diferente, me reinventar. Eu tenho que me transformar. Eu tenho que me transformar. Eu até anotei uma frase também, Mahatma Gandhi, né? Que fala que seja a mudança, a transformação que você quer ver no mundo, comece por você, né? Seja você a mudança da transformação que você quer ver no mundo. Então, isso, se a gente não começar pela gente, mas pela gente em conjunto, em união, em coletivo, porque, lógico, eu vou começar comigo, mas só eu sozinha é muito difícil, então eu tenho que pensar. Nessa questão que você falou, Conrado, da reutilização, reciclagem, reaproveitamento, mas fazemos isso mesmo? Será que a gente faz isso mesmo? Eu tento, mas será que muita coisa que a gente ainda está fazendo, né, que daria para melhorar, para transformar, para modificar, acho que a gente falha um pouco ainda, né? Só que tá chegando, né, um momento que ou a gente se transforma e modifica e se junta, ou a gente vai ter uma situação cada vez mais difícil. A ideia é se juntar com pessoas que já pensam, né, que nessas transformações, mas eu acho que deve começar pela cidade mesmo, né, como eu comentei, pelo bairro, pela vizinhança, mas como podemos fazer isso, né, principalmente agora, em momento de pandemia, mas dá para tentar, são pequenas coisas, né, igual o Conrado mostrou ontem na casa dele, criar o seu próprio peixe, né, para poder para se alimentar, replantar. E aqui na minha casa eu comecei uma compostagenzinha, que também é uma transformação que eu tinha pensado em falar sobre ela, que é uma transformação maravilhosa, que é você pegar os restos, que a gente pensa, restos não serve para nada, mas na verdade a natureza ela consegue transformar, né? Ela consegue devolver essa energia para o meio ambiente de forma muito maravilhosa. Então a gente só tem que estar junto dela nesse processo, né? E não contra, porque dá para a gente tentar minimizar a situação, né? Minimizar os impactos. Tanto é que a gente tem esse exemplo aqui, né? Olha essa diferença aqui. Poxa, em 18 anos, né? Ele fez isso aqui. Ele não, né? Ele se juntou com pessoas que pensam igual, com a esposa dele, criou uma instituição e conseguiu reverter a situação aqui.
porque o Cerrado, muita parte dele já está virando deserto, não só o Cerrado, a gente está vendo uma situação ambiental bem crítica, né? No Brasil como um todo, tem até uma foto bem chocante, eu não estou achando ela aqui, vocês já devem ter visto, que mostra o Brasil pegando fogo, né? Então, se a gente não tiver floresta, que a floresta, na verdade, ela, vamos dizer assim, produz a água, né? A gente até já tem até uma frase que fala, vamos plantar a água, porque se a gente não tiver floresta, a gente não tem a água. Então, imagina uma situação sem água, né? Até mesmo para o processo da pandemia, como é que eu vou lavar a mão? Como é que eu vou manter minha higiene? Então, essas questões que eu acho que tem que ser pensadas coletivamente, sabe? Para o bem de todos. É claro que a arte, como a Amanda falou, a arte transforma, a arte sensibiliza para a transformação, né? Então, se eu não tenho a arte para essa sensibilização, fica mais difícil. A música, ela toca muita gente, né? As imagens. Então, eu não sei o que daria para pensar, cartazes na cidade, mas aí tem a poluição visual. Mas tem algumas coisas que daria para fazer na própria comunidade, né? Posso falar rapidinho? Ações práticas. Que Pode. Você mencionou, né, a arte como uma linguagem que comunica essa demanda, essa urgência. Então, o Marcolino, no início estava pensando a matemática, ou a matititica, que ninguém gosta da matemática, mas eu gosto, apesar de não saber. É uma linguagem maravilhosa, né, que descreve muito bem o mundo da natureza, com tanta exatidão e precisão essa linguagem consegue fazer isso, né? E a gente às vezes só lembra do português como linguagem. Acho que linguagem só português, não, mas veja, nessas diferentes dimensões, a música, a linguagem teatral, a linguagem matemática e a linguagem portuguesa. Então, não sei, Marcolino, quer chamar o Júlio para falar um pouquinho do português? Vamos lá. Legal, Andressa. Isso aí está sendo bem bacana, assim, vocês estarem interagindo com as falas, porque vai preenchendo e vai enriquecendo. E o que eu tenho a dizer, assim, que a gente chegou nesse pensamento, né, de que a transformação do mundo se dá pela transformação de si mesmo, né? Acho que isso veio bem forte, que a Juliana trouxe, e a riqueza de a gente trazer convidados, né, de outras linguagens é justamente fazer esse link com a área de conhecimento da pessoa e que está tudo ligado, né? Nós estamos no mesmo planeta e não sei se para vocês, mas como eu fiquei pensando no tema, né? Então está sendo falado várias coisas que eu pensei, vocês estão trazendo várias coisas que eu pensei em falar e está sendo muito rico, né? Então nós temos ainda aí o professor Júlio para completar aí o ponto de vista dele em relação ao que ele pensa, da disciplina dele, ou da vida, ou do que ele quiser falar. E vamos continuando aí esse bate-papo. E tem a Fabiana ou Fabiana, não sei. Vamos dar a vez para ela, né, Júlio? Não, que ela ainda saiu. Falar de história. Ela aí saiu. E a gente vai pontuando, né, Conrado? E a hora que você quiser entrar, a Andressa, e está sendo bem legal aí o encontro. Vamos continuar. Beleza. Fabiana, você pode dar uma contribuição? Não, a Fabiana aí saiu, Marco. Fabiana saiu, agora é o Júlio. É o Júlio. Então tá massa. Julião, chega junto. Vamos lá. Ontem, quando o Conrado fez o convite, né, falou do tema, essa obra ela já entrou em mim de vez. Assim, quando ele falou o tema, eu já pensei essa obra, né, essa obra que vem falar de uma transformação que, como sociedade, ainda não aconteceu. Mas quem tem acesso a essa obra se transforma, né? Que é o livro Quarto de Despejo, né, da Carolina Maria de Jesus. E sempre quando eu falo sobre essa obra, quando eu lembro dessa obra, eu me emociono, porque é uma realidade que ela contou, né, que ela passou, que ela viveu, e a fotografia daquela época, mas é uma fotografia que existe até hoje. Ela não desbotou, ela continua pregada na parede, que é a fotografia da dura realidade da favela, né, da fome, do racismo e da invisibilidade social. Você imagina uma mulher preta, favelada, mãe solteira, né, e sofrendo todas as mazelas sociais, né, que
que uma mulher na condição dela vive até hoje, né? E eu estou vendo aqui que tem alguns alunos do segundo F, eu lembro que ano passado eles me pediram para trocar a obra, né? Põe a obra, então a gente escolheu Sonhos de uma Noite de Verão, de William Shakespeare, né? Que retrata que os deuses, eles ficavam manipulando os mortais, né? E deixando eles em situações vexatórias, enfim, para ver como eles agiam, né? E é isso que a gente vive hoje com os nossos políticos, né? Eles são tratados e como deuses, né? Como príncipes, né? De um principado que só serve para massacrar o povo, e o povo continua sendo massacrado. E quando eu falo povo, né? Eu coloco todos nós aqui juntos, porque nós também somos povo, né? Então, assim, a gente vive sendo massacrado, a gente vive sendo rejeitado nos nossos direitos. Então, essa obra ela vem fazer uma crítica social ferrenha, né? E tem uma cena nessa obra que me emociona demais, porque, assim, o pessoal da sociologia aqui deve saber, eu li lá no início da minha graduação, Um Filho Não É Só um Filho, né? E deve saber que muitos pais de família, muitas mães de famílias, muitas mulheres chefes de família, homens chefes de família, eles vão para a bebida para poder aliviar a tensão, né, da vida dura, da vida sofrida, né? Só que essa cena ela fala o seguinte: a tontura do álcool nos impede de cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Ou seja, é uma fuga muito pior você fugir para a fome do que você fugir para o álcool. O álcool ele te faz esquecer, enfim, né? Ele te deixa anestesiado com tudo isso. E ao pensar nessa obra, que é uma obra que está nas atmosferas do PAS, Enem e vestibulares diretos, e ao pensar nessa obra, hoje de manhã me veio uma música também, que eu até comentei com a Amanda aqui, com a Andressa, se eu poderia colocar. Vou colocar um trecho dela, e é uma música que tem muita revolta. É a mesma revolta que a gente vê na obra, né? A mesma revolta que a gente vê no livro, mas é uma revolta, vou falar aqui para a Amanda, é uma revolta que passa pelo crivo da arte. E quando ela passa pelo crivo da arte, ela consegue atingir mais pessoas, porque se a gente apenas se revolta e age somente pela revolta, a probabilidade de acontecer desastres é muito grande, né? Então, assim, vou pegar aqui a obra, deixa eu achar ela aqui, a música, vou colocar um trecho dela para a gente sentir a revolta, mas uma revolta que passou por esse crivo da arte. Deixa eu só achar aqui, gente, rapidinho. Agora foge tudo, né? O nome da música é Canção Infantil, César MC, e tem a participação também da Penelope Storm TV, né, que ele gravou esse clipe. Deixa eu... Tiroteio na escola, camisa no varal, o vilão que tá... Castelos, céus, princesas, Pinóquios, mocinhos eu não sei se isso é bom ou mal. Alguém me explica que nesse mundo é real. O tiroteio na escola, a camisa no varal, o vilão que tá na história ou aquele do jornal diz porque as descobertas são letais. Os monstros se tornaram literais. Eu brincava de polícia e ladrão tempo atrás. Hoje ninguém mais brinca. O realista demais. As balas ficaram reais, perfurando a eternite. Brincar, nós ainda quer, mas o sangue melou o pique. O final do conto é triste, quando o mal não vai embora. O bicho, o papão existe, não ouve brincar lá fora. Pois 5 meninos foram passear, sem droga, flagrante, desgraça nenhuma. A polícia engatilhou, pá, 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 pá. Mas nenhum deles voltaram de lá. Foram mortos e disparos nesse ponto sem moral. Já nem sei se era mita, assessora de louco mal. Diretamente no futuro caos, pra quando meu cais, o mundo de cães, humanos são maus. Na maldade resulta da escolha que temos nas mãos. Uma canção infantil a vera, mas lamento velho é que a bela não fica com a fera. Também pudera, é cada um no seu espaço. Sapatos de cristal pisam em pés descalços. A raposa linda assim, com um pés do terraço. Uma célebre vem de Juliette, até a tartaruga perto do passo. Porque é assim tão difícil de explicar. Ciranda, cirandinha, sirene, vem me
enquadrar, me mandando da meia volta sem ao menos me explicar. Cavalos, a Guadalupe, 1 milhão de redos. Como explicar pra uma criança que a segurança dá medo? Como explicar que 80 tiros foi engano? 80 tiros, carrossel de horrores, tudo de faz e fé, motivos pra chorar que a bailarina tem. O início já é o fim da trilha, até ali você percebeu que não era uma maravilha. Tem algo errado com o mundo. Não tire os olhos da ampulheta. O ser humano, em resumo, é o câncer do planeta. A sociedade é doentia e julga cura careta. Deus escreve planos de paz, mas também nos dá a caneta. E nós escrevemos a vida. iPhones, a fome, a seca. Os homens, os drones, a inveja e a mágoa, o dinheiro, a disputa, o sangue, o gatilho, sucrilhos, mansões, condomínios e guetos. Tá tudo do avesso, falhamos no berço. Nosso final feliz tem a ver com o começo. Somente o começo, somente o começo. Pro plantio ser livre, a colheita é o preço. A vida é uma canção infantil. Veja você mesmo. Somos Pinóquios, plantando mentiras e botando a culpa no Gepeto. Bom, e aí, para encerrar, né? Depois eu coloco o link da música, a música para vocês. E para encerrar, eu quero pegar a foto que a Juliana colocou, né? Que é justamente um retrato do que era e um retrato do que se tornou, né? Você pode ver que são duas fotos completamente diferentes. Só que a foto que o livro nos mostra, né? A foto que a Carolina Maria de Jesus nos mostra ainda é a mesma. Ela não está desbotada, ela está no mesmo lugar. Só que a gente passa por ela e não olha, e não enxerga, né? Então, assim, quem tem acesso a esse livro se transforma. Pena que ainda não conseguiu transformar a sociedade, a nossa sociedade. É isso. Valeu, Júlio. Muito legal aí. Muito grato. Então, eu vou passar aqui a bola para os nossos amigos aqui, a Andressa e o Conrado, para ver se eles querem fazer algumas considerações, para a gente fechar esse bloco, e aí a gente pode continuar, parar a gravação e continuar o debate, quem quiser, tá bom? Então, tá com vocês aí, meus amigos. Pode começar, Andressa. Fiquei meio estonteado. Justa, né? Tô meio estonteado. Depois dessa, você me coloca para falar. Tipo, você da outra vez falou que não queria tocar depois do Júlio. Agora você me coloca para falar depois do Júlio. Sacanagem. Nossa, gente, eu tava pensando, é tão difícil falar, assim, para mim, né? O Júlio falou que essa aula caiu em mim, né, de transformação. E é isso, é uma coisa tão... eu estava falando para os colegas ontem, o nome do ensino médio, dos conteúdos do ensino médio, todos deveriam se chamar transformação, em todas as matérias, em todos os bimestres, em todos os anos. A gente fala de transformação é tudo, né? Esse processo de nada morre, nada nasce, tudo se transforma do Lavoisier, esse processo da gente pensar as transformações sociais, a metamorfose da biologia, de uma linguagem para outra, transformar tinta em quadro, tudo isso é uma coisa linda, né? E dá para tanto, e eu nem sei por onde começar, porque eu estou ainda num momento difuso, assim, nadando nessas possibilidades, né? Mas eu tenho percebido e aprendido tanto com vocês aqui nesse espaço de troca, de aprendizagem, né? Tenho aprendido também muito sobre mim, sobre a minha percepção de como eu olho as coisas, e eu descobri que eu tenho uma coisa do yin yang, dos opostos, sabe? Porque eu sempre estou falando do contrário. Então, aquela aula que a gente fala sobre a escola, eu falo quando a gente não vai para a escola, né? A gente estava falando da morte, aí o Júlio chega com o negócio da antimorte lá, e eu sempre estou lembrando do oposto. E para essa aula, não sei por que, ficou batendo muito na minha cabeça a palavra status quo, que eu acho que eu sinto, percebo que para os estudantes do ensino médio, enquanto conceito, é importante a gente ter clareza do que significa e se aproximar dela como o oposto da transformação, né? Então, a transformação, ela acontece,
Mas também tem essa pegada que o Júlio trouxe da foto que não desbota, né? Da ordem que está posta e que a gente tem que se aproximar dela e ter clareza. Então, o conceito para isso que a gente usa a palavra é status quo, essa condição política, social que está aí e que a gente não facilmente transforma. Existe transformação, possibilidade de mudar, porque se não mudasse, a gente ainda estaria como o mundo era há 100, 200, 300 anos atrás. As transformações existem. Algumas são mais lentas, outras são mais rápidas, mas então, no moral da história, né? O que eu queria ajudar os estudantes a se aproximarem é desse conceito e que é importante a gente falar sobre ele. Tinha outra coisa, mas é porque eu fiquei confusa agora, emocionada. Eu vou passar para o Conrado e enquanto eu vou terminando de organizar meus pensamentos aqui, depois eu falo mais. Andressa, você consegue colocar na tela aí aquele slide? Então, coloca lá no meu lá. Bom, gente, em primeiro lugar, bom dia para todos, né? É um prazer muito grande receber vocês aqui. A gente tem feito isso toda semana, né? E cada vez que passa o tempo, a gente fica aguardando vocês, a gente fica nessa expectativa de que vão chegar novos estudantes. Então, assim, eu estou muito feliz que chegaram estudantes que não tinham vindo ainda, e também estou extremamente feliz com a presença daqueles que já vieram outras vezes, né, e vieram mais uma vez aí para nos prestigiar e para valorizar a educação. E aí eu preparei isso daí, né, porque com segundos anos eu tenho trabalhado o tema educação, né, a partir dessa semana agora, semana passada, desde o nosso último podcast, ou do nosso último programa aqui, e também dos podcasts que eu tenho feito com o Júlio, né, porque lá a gente tem vivenciado intensamente as discussões sobre educação, né, então eu tenho feito isso, sempre fiz na minha vida inteira. A sociologia me ajudou muito a perceber o fenômeno educacional, né, e aí agora a gente tá com essa oportunidade de falar sobre transformação. E aí eu coloquei essas imagens aí, né, assim, elas fazem pensar, né, dentro do livro de sociologia tem uma imagem parecida com essa que está aí no canto direito superior aí, como se a escola fosse uma fábrica, né, e que dessa fábrica saíssem produtos mais ou menos padronizados, iguais, né, e aí eu sempre coloco isso para os estudantes, né, esse debate, para a gente pensar se a escola realmente é alguma coisa que ajuda a gente a ser igual aos outros, ou que ajuda a gente a se modificar, a se transformar, a conquistar novas coisas, né. Eu acho que é um debate que está muito longe de acabar, né, inclusive esse debate é um dos debates fundadores da sociologia da educação, né, então desde que o homem faz educação, é que essa pergunta existe. Né, eu estou ensinando esse novo indivíduo que chegou aqui na minha sociedade para que ele faça a sociedade permanecer a mesma ou para que ele traga para a sociedade o que ela precisa de novo. Né? Então, é óbvio que teve que ter alguém, ou alguéms, né? Alguéms, um grupo de pessoas, um grupo de ideias que ajudaram o mundo a repensar o seu próprio mundo, né? Como a Juliana trouxe, né? Quando lá na década de 60, 50, 70, começa a se falar sobre preservação e conservação do meio ambiente, o homem até então só tinha ouvido a palavra dominação e conquista, né? Então, até então, o único que importa é a gente conquistar o maior pedaço da natureza possível para poder fazer com que ela esteja a serviço do homem, né? E da sociedade. E aí, lá na década de 50, 60, 70, os movimentos ambientais ganham muita força, né, e a gente tem, eu acho que um episódio marca a Rio Eco 92, né, que é uma conferência mundial que vai falar sobre meio ambiente, vai falar para a gente cuidar melhor do meio ambiente, fazer os campos de preservação, de conservação ambiental, né, então acho que assim, transformar ou manter o status quo, como a professora Andressa começou a falar, acho que ambos são o papel da educação, né? Então, nós, enquanto educadores, de certa forma, fazemos os dois, né? A gente exalta algumas tradições, nós perpetuamos alguns costumes, alguns hábitos,
nós fortalecemos o cumprimento de algumas regras, de divisão de papéis, de tarefas, né? E a gente faz isso muitas vezes com boas intenções, né? Aqui em casa, por exemplo, um exemplo bem simples disso, né? Quando é bem intencionado. Eu venho de uma família muito tradicional, e na minha família todo mundo pede bênção. E não existe chegar numa reunião de família sem pedir bênção para os mais velhos, né? E eu não sou muito de igreja, assim, não sou muito de frequentar, não rezo, não oro, mas pedir bênção para mim é uma coisa sagrada. E eu não entendia por quê. Minha mãe que mandava, falava, já pediu bênção lá pro seu tio? Falava, não, então vai lá agora. Tinha vezes que eu chegava, minha mãe me dava um beliscão por baixo da mesa, assim, tipo, para eu saber, né, tá faltando alguma coisa. E eu cresci nesse meio, né, e engraçado que eu, até hoje, sou adulto, acho que isso é só uma reverência, né, uma questão de respeito. Mas eu coloquei as minhas filhas para fazer a mesma coisa. Então, as minhas filhas pedem bênção para minha mãe, pedem bênção para a avó delas, pedem bênção para... eu acho que é uma questão... me liga muito mais a pessoas que eu admiro e que eu amo, né, e que me ensinaram a ser quem eu sou, do que realmente uma regra que foi estabelecida de maneira impessoal, né? Então, assim, isso é uma questão de perpetuar, né, de manter. Mas, por outro lado também, eu vim de uma educação em que a minha mãe falava assim, não me questiona. Cala a boca, eu tô mandando. E, ao mesmo tempo, a minha mãe me deu total condição de ser uma pessoa questionadora. Então, eu não sei quando foi se foi a influência só dela, mas eu sempre gosto de pensar em educação e transformação, Conrado, né? eu Essas posso duas tirar coisas a juntas. tela? Porque aí na gravação aparece o seu rosto. Porque senão vai ficar só... Posso? Ah, pode. Eu achei que estava mostrando. Aí. Eu Agora acho que todo na mundo está gravação não vendo? pega os dois. Todo mundo está vendo aí? Pois é, eu coloquei essas três elas têm mais ou menos a mesma ideia, né? É como se a educação tivesse com essa possibilidade de nos tornar todos iguais. E essa é também, assim, é uma crítica que é muito feita ao sistema educacional, né? Porque o sistema educacional, por exemplo, o sistema educacional brasileiro, ele tem na sua trajetória histórica essa questão de reprodução social, né? Afinal de contas, a escola no Brasil, ela se universaliza em relação ao acesso, juntamente também com a consolidação da sociedade do trabalho, né? Então, sempre, nós, professores, sabemos disso. Nós estamos lá para cuidar dos estudantes, mas nós também estamos lá para cuidar dos filhos dos trabalhadores, né? Pessoas que não têm com quem deixar a família deles, né? Então, a gente está sempre trabalhando com essa dicotomia. Será que a educação que nós estamos passando, esse processo que nós trabalhamos, eles vão levar para o futuro ou vão remeter sempre ao passado, né? E é claro que não é nenhum nem outro, a gente está no meio disso tudo. Tem práticas pedagógicas que estão mais orientadas ao futuro, outras estão mais orientadas ao passado, né? Como, por exemplo, a catequese. Né? A maioria das escolas de catequese, tudo, o objetivo ali é conhecer as tradições e o que já se passou, né? Enquanto outros lugares a gente tenta olhar mais para o futuro. E aí eu pensei numa música, e assim, eu não tenho um repertório igual ao do Júlio, né? Tipo assim, eu não tenho uma música para cada assunto. E eu não queria também colocar uma para assim, do computador, né? E aí eu vou tocar uma aqui para vocês, que só para alegrar mesmo o ambiente, para aproveitar, porque vocês são o único público que eu tenho, né? Agora eu tô aproveitando toda sexta-feira aí para trazer aí para vocês alguma coisa. Beleza? Então vamos lá. Esse aqui, ó. Um céu sem estrelas, uma praia sem mar. Opa, não é essa não, calma aí, desculpa. É outro, é outro, é outro. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim.
doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, caçador de mim. Nada a temer, senão o correr da luta. Nada a fazer, senão esquecer o medo. Abrir a peito a força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, caçador de mim. Nada a temer, senão o correr da luta. Nada a fazer, senão esquecer o medo. Abrir o peito a força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, caçador de mim. Ó, tem muito a ver com esse carinha que tá aqui na minha tela, o Júlio, viu? Agradeço muito a você, não sei onde você me achou, velho. Não sei por que Deus colocou você assim na minha vida de maneira tão contundente. Agradecer aí a generosidade que tem tido comigo para, sei lá, me ensinar, me deixar crescer. E vocês todos, viu? Eu estou aproveitando todos esses momentos sempre para homenagear cada um de vocês, meus colegas. Acho que a gente tem tido muito caráter, muita hombridade, muita dedicação, né, para fazer a coisa acontecer sem nenhuma direção, sem nenhuma gestão que esteja acima da escola, né? O Chicão tem sido o Chicão, independente de tudo, né? O que a gente faz por causa das nossas personalidades, das nossas crenças, do que a gente acredita em relação ao nosso trabalho, né? Do tanto que a gente consegue se comprometer com essas crenças, com essa ideia de mundo, né? E infelizmente temos feito isso sozinhos, né? Do nosso jeito, a critério de cada um. E mesmo assim, estando à mercê de tudo, eu acabei me envolvendo com a Andressa, com o Marco, né? Nesses dias a gente tem se aproximado muito. Esse programa é o resultado disso. E aí fez tão bem que o Júlio logo se apropriou do espaço para ele. A Juliana falou, não quero ficar de fora. Hoje eu estou vendo a Amanda aqui que chegou. Tenho certeza que o Jorge também é meu amigo, né? O Jorge é meu amigo, é de fora da escola também. E eu tenho certeza que vocês que estão chegando hoje também não vão mais querer deixar de vir. Assim como eu agradeço também aos estudantes, né, que estão aqui pela primeira vez, e nossos queridos que estão aqui sempre conosco, como o Jonathan, um rapaz maravilhoso. E a pena de tudo isso é saber que, enquanto tentamos transformar, acabamos sim reproduzindo, né? Reproduzindo muitas desigualdades, exclusões, que é também por causa, eu acho que explica um pouco o motivo do Jonathan sempre conseguir estar aqui conosco e muitos estudantes não conseguirem, né? Então, hoje, por exemplo, a Raina, que foi aquela estudante que eu elogiei na última reunião, não conseguiu estar aqui. Mas eu sei por quê. Ela
é porque a Raina está trabalhando, né? A Raina está no meio do trabalho dela, deve estar fazendo uma coisa entre outra, e aí hoje não deu para ela sentar um pouquinho aqui para ficar conosco, né? Então, assim, agradecer demais a vocês, agradecer a presença de todos. Eu acho que o Jorge também quer falar um pouquinho. Depois do Jorge a gente vai terminar a gravação e a gente fica aqui à vontade, quem quiser comentar, né? Eu acho que o Marco quer falar também alguma coisa, mas acho que antes, não sei se é o Jorge ou o Marco, vai, você que está. Valeu, Conrado. Muito grato aí pela sua disponibilidade, trazer uma música tão bonita aí, teu talento pra gente, que a ideia é essa, né? A gente conhecer um pouco mais do professor que está ali na sala de aula, né? E às vezes a gente não tem essa oportunidade de cantar uma música, como você está cantando aqui, então isso aí é muito rico. Então, vou passar a palavra para o Jorge, para alguns estudantes, aí a gente fecha esse bloco. Primeiro você, Jorge, aí depois a gente fecha esse bloco. Desculpa a minha desafinação, viu, Amanda? Porque tu é afinado até para recitar música, tu é afinado, imagina para cantar. Sim, cara, fala sério. Maravilhosa sua escolha, amei. E aí, pessoal, maravilha, né? Que espaço aí interessante, democrático, essa integração de professores e alunos, realmente eu só vejo possibilidades de crescimento, de amadurecimento, né, a partir desse compartilhamento aí de ideias, de perspectivas, sobre as transformações, sobre as linguagens. Gostei muito da música que o Conrado tocou, até já imprimi ela aqui, ó, porque eu tocava essa música e eu não me lembro mais, né? Eu vou tirar ela de novo, porque é realmente uma música muito forte. Mas essa aí pro teu nível é dedilhada, hein, Jorge? Porque 4 acordezinhos só. Não, ela tem mais de 4, deixa eu ver aqui. Tem... Ih, rapaz, aqui é outro modelo, tem 12. E tem umas aranhas aqui, bonito. Então, já que o tema aí hoje é transformação e linguagens, né, eu resolvi compartilhar um pouco aqui com vocês sobre a linguagem que eu mais tenho usado para me expressar, que tem sido a fotografia, né? Meus amigos sabem que eu tenho uma relação, um trabalho muito dedicado com a fotografia já há mais de 10 anos, para ser mais específico. Eu sou um estudioso da fotografia, tem 15 anos, né, aproximadamente. E nos últimos 4 anos eu venho participando ativamente do principal festival de fotografia do Brasil, que é o Paraty em Foco, né, um festival. Ele tem, acho que, 15 anos de existência, e nos últimos 4 eu tenho me inscrito, né, sempre com o intuito de evoluir e de apurar cada vez mais o meu olhar. Nos últimos 3 eu consegui me classificar, né, é um festival muito concorrido, ele é um festival internacional, e eu vou mostrar aqui para vocês essa série que eu classifiquei dessa vez. Estou esperando o resultado final, deve sair agora no começo de outubro, eu acho. E espero, né, que esse ano eu consiga estar entre os finalistas. E aí, qual seria esse objetivo? Na verdade, seria conseguir provar, em primeiro lugar, para mim mesmo, que eu consegui desenvolver uma autonomia, uma independência nessa minha forma de manifestar o meu pensamento, o meu olhar, as minhas perspectivas sobre determinados assuntos. Numa tela que o Conrado tinha compartilhado, eu achei muito interessante a fala dele, onde ele disse, estava escrito que todos nós nascemos autônomos ou independentes, alguma coisa assim, e morremos cópias. E na fotografia tem ocorrido uma democratização muito significativa, né, dessa metodologia, desses equipamentos, o que é fantástico. Né, as pessoas hoje, quem gosta de fotografia, pode, né, começar a desenvolver essa técnica com o próprio celular, mas se você escolhe essa ferramenta como mecanismo para que as pessoas te conheçam melhor, é preciso que você tenha personalidade também nessa produção, né? Você não pode ser apenas uma cópia. E isso em tudo que a gente faz na vida, né? Se você é músico, você tem que ter a sua característica na música. Se você é professor, você tem que ter a sua personalidade. Assim também em qualquer vertente artística e, obviamente, na fotografia. E aí eu queria mostrar para vocês esse meu olhar diferenciado, né? Uma técnica que a gente chama de uso de baixa velocidade, onde a gente consegue captar
os movimentos. É uma técnica teoricamente simples, mas quando você vai botar na prática, ela é extremamente complexa. Daí eu vou pedir ajuda aqui aos universitários, como é que eu faço para poder compartilhar um link aqui com vocês? Põe no chat, se é um link, põe no chat, aí eu abro e compartilho. Ah, tá, beleza. Foi. Aí, o Julião aí. Inclusive, Júlio, aí o livro Garimpo, estou finalizando a produção da 3ª edição. Vai ter uns 8 capítulos novos, mais ou menos aí. Muita coisa nova, muita história que eu consegui resgatar depois do lançamento. E, enfim, tem coisa nova aí em breve. Então, beleza, galera. Esse trabalho eu fiz na cidade de Goiás Velho. Eu fui lá especificamente, né, com esse objetivo, e ele se chama Farricocos. Né, Farricocos são esses personagens, né, que se vestem com essas roupas coloridas, com capuz em forma de funil, que lembra até um pouco a Ku Klux Klan, né? Mas que não tem nada a ver. Essa é uma tradição da Igreja Católica, chamada Procissão do Fogaréu. Eu acho que ela tem 270 anos de tradição, e pela primeira vez em todo esse período houve a interrupção, né? Não passa ainda não, que eu vou comentar foto por foto. Ah, não, mas sou eu que faço, né? Tá, se puder voltar lá na primeira. Você fala e eu vou fazendo, tá? Ah, sim, então volta lá no... Isso, volta aí, tá bom. A Procissão do Fogaréu, onde eu uso essa técnica aí da baixa velocidade. Então, nessa série de 10 imagens, eu consegui criar um diálogo, eu consegui criar uma história. Eu conto a perseguição de Jesus Cristo, porque essa procissão ela tem essa função, né, de contar a perseguição que foi realizada por Jesus Cristo, até ele ser capturado e ele ter sido executado. Então, eu consegui criar essa narrativa através dessas 10 imagens, contando essa história da perseguição. Então, essa primeira imagem, ela chama Em Busca de Adeptos, né? Seriam os perseguidores fazendo uma junção, né, daqueles que compartilhavam dessa ideologia de perseguição para poder fazer a captura e o assassinato posteriormente. Pode seguir. Próxima. Aí essa foto, ela chama ódio no olhar, né? Apesar de você não conseguir ver os olhos, mas você tem todo o sentimento, né, de raiva, de máscara, de esconder o seu verdadeiro interesse. Próximo. Aí a gente vai agora para o texto. Será que eu vou conseguir ler nessa letrinha pequenininha aí? Deixa eu ler esse texto, é um texto pequeno. As portas da Igreja Boa Morte da cidade de Goiás têm início uma das procissões católicas mais tradicionais e antigas do Brasil. Toda Semana Santa, desde os anos 1760, isso é impressionante, né? Acontece a encenação da perseguição a Jesus Cristo, onde 40 farricocos, vestidos com roupas especiais e segurando tochas, caminham descalços a passos largos e acelerados por toda a cidade de Goiás. As roupas coloridas e compridas, além de um capuz em forma de funil, são outros atrativos que encantam e despertam a curiosidade de moradores, turistas e fiéis. Durante a procissão, a cidade é iluminada exclusivamente pelas tochas, e essa encenação tem similitudes com tradições que até hoje são praticadas na Espanha, desde o período em que a América era colônia de países europeus, demonstrando que a globalização não é um fenômeno moderno, mas tem a sua origem arraigada ao período colonial e expansão marítima europeia. Este ano de 2020 foi a primeira vez em que esta procissão foi interrompida de 260 anos, em função da pandemia do coronavírus. Esta série foi produzida em 2019 em baixa velocidade, com o objetivo de trazer dramaticidade e autenticidade ao projeto, em que, de acordo com as tradições católicas, a perseguição a Jesus Cristo pode ser sentida simbolicamente em suas várias fases, desde a organização da comitiva perseguidora, a procura de Jesus, em vários ambientes, a captura, o julgamento, as consequências divinas e as punições espirituais, e, por fim, a libertação da alma do seu corpo terrestre.
Então, nesse festival, toda a série ela tem que ter uma justificativa, né? Você tem que explicar né, o que ela significa, né, qual a sua intenção, qual é a intenção que você tem que ela cause no público. Próximo. Deixa eu ver qual é a legenda dela, dessa foto. E aí, né, a comitiva, após de estar totalmente organizada, de já ter demonstrado o seu interesse, ela parte em busca do fugitivo, no caso, o próprio Jesus. E aí é interessante, essa foto para a próxima, bota a próxima. Veja só, aqui os elementos estão distantes, aqui eles estão próximos. Ó. Então, simbolicamente, você demonstra, existe uma conotação de aproximação com o seu objetivo. Então, a fotografia ela tem essa capacidade, que mesmo no silêncio, né, trazer uma série de informações e sentimentos. Então, essa aí é aproximando-se da vítima. Próximo. Prendemos o suspeito. É interessante, ó, esse cidadão aqui, ele olhando aqui para a esquerda, como se ele estivesse comunicando aos demais indivíduos que o suspeito tinha sido detido. Próximo. E aqui como se fosse um tribunal, né? Essa figura central, como se fosse o detentor do poder e da ordem, né? Decretando, então, a sua sentença de morte. Próximo. E aí, após a decretação da sentença de morte, a gente vê uma descida de escada, onde, simbolicamente, a gente pode fazer a associação que a sociedade ela desce ao inferno, né? Ela está indo de mal a pior em função desse erro gravíssimo que foi cometido. Próximo. O fogo com essa característica me lembrou muito o desenho de uma foice, né? E a foice simbolicamente como se fosse o próprio processo de execução. Próximo. E aí, após a execução, aí, ó, a ascensão da escada, né? Agora a escada está sendo demonstrada de baixo para cima, o que denota a ascensão aos céus, né? E a própria dispersão da alma de Jesus. Próximo. E último. E aqui somente energia, né? Somente a luz. Aí o desprendimento da alma do seu corpo terrestre. Então, em 10 fotos, né, a gente consegue criar. Eu, pelo menos, tive essa perspectiva de tentar, né, demonstrar essa narrativa, né, da perseguição em 10 imagens. Então, é isso, gente. Minha linguagem preferida nesse momento é a fotografia, o que naturalmente demonstra aí a transformação, né, que todos nós podemos passar. E enfim, é isso. Obrigado, um beijo. Valeu, Jorge, muito legal esse trabalho, está de parabéns aí, veio somar e está convidado para os próximos, e convida alguém, fala desse encontro para alguém, para a gente estar preenchendo cada vez mais ele, e a gente não pode encerrar sem passar, né, a voz e perguntar para os estudantes. Hoje eu faço até uma provocação. Se cada estudante que está na sala pudesse colocar aí a câmera para funcionar e dar um oi para a gente, e se alguém quiser falar alguma coisa também, a gente fica muito grato. Mas se também não quiserem, a gente entende, tá? Então esse espaço agora é de vocês, tá bom? E depois a gente segue para encerrar. Eu vou fechar a gravação para vocês ficarem à vontade, tá? Isso, Andressa, pode fechar a gravação. Tchau, gente. Abraço para os alunos que não estão aqui no mesmo tempo, né? Beijo. Vou desligar a câmera.